Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, e o vídeo de hoje é a segunda parte do trabalho que nós estamos fazendo sobre a intrigante e assustadora carta de Albert Pike. No vídeo passado nós falamos quem foi Albert Pike, contamos que ele foi realmente um dos maçons mais importantes da história da maçonaria, e ele escreveu uma carta no ano de 1871, portanto ainda lá no século XIX. E nesta carta, de forma curiosa, ele diz claramente que eles criariam muitos fatos que seriam importantes para que eles alcançassem um determinado objetivo que nós vamos falar aqui hoje. Então, nesse terceiro conflito, diz ele que o mundo entraria num caos tão grande em vários setores da sociedade, que aí ele vai dizer que o ser humano desejará um Deus, desejará um ser para ser adorado. E aí então é onde vai surgir, vai ser manifestado universalmente a luz verdadeira de Lúcifer. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu quero só te pedir uma coisa: divulga esse trabalho, nos ajude, porque eu tenho certeza que não é possível que depois de um vídeo desse você não vai abrir os seus olhos e entender que nós estamos dentro de um projeto. E esse projeto só está avançando porque nós desconhecemos e a gente acaba aceitando por falta de conhecimento. Então vamos à carta de Albert Pike. No vídeo passado nós terminamos lendo aqui esse trecho que fala o seguinte: a terceira GM tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem. Veja, ela foi fomentada, ou seja, foi algo intencional, de forma a tirar vantagem das diferenças causadas, olha aqui mais uma vez, nada é por acaso, a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas, ou seja, aqueles que queriam o Estado de Israel criado, e os líderes do poder do mundo islâmico. Então ele já estava prevendo, na verdade, essa intriga. Aí ele vai continuar dizendo: esta G tem de ser conduzida, veja, tudo é projetado. Essa G tem de ser conduzida de forma que o Islã, mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, Estado de Israel, se destruam mutuamente. Veja, aqui, segundo ele, eles já estão prevendo o início de uma terceira GM. Agora eu só queria fazer aqui uma observação. Muitas vezes os planos deles mudam o meio, mas o fim tem que ser alcançado. Eu acredito que possivelmente essa terceira GM não seja fruto de um conflito nessa região. Eu acredito que vai ser o que está acontecendo agora, mas tudo é suposição. O que importa é que eles vão provocar uma terceira GM. Então, aí, olha o que vai acontecer, o resultado disso. Ele segue dizendo: entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Olha que intrigante aqui o que ele está dizendo. Primeiro ele disse que eles criariam um movimento sionista a fim de estabelecer um Estado independente de Israel. Esse Estado seria estabelecido ali, naquela região, onde de fato já era o Estado de Israel. Isso aí ninguém nega historicamente. Mas o problema é que aquela região já estava tomada por palestinos de origem árabe. Então eles saberiam que isso geraria um conflito que não acabaria mais, até porque são eles que alimentam esse conflito. E então ele vai dizer que as nações, mais uma vez, divididas nesse tema, ou seja, tudo é uma questão de dividir as nações, dividir as sociedades. Eu disse no outro vídeo que eles geram sempre o conflito, ou seja, existe algo estabelecido, eles criam o polo oposto, ou seja, uma oposição, para daí surgir um conflito, e desse conflito, na verdade, é que vem o caos. Tudo gira em torno de conflito, de guerra, de oposição. Ele vai dizer então que as outras nações, elas divididas nessa matéria, elas serão constrangidas a lutar até o ponto de uma completa exaustão. Veja, completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Obviamente que as nações exaustas, cansadas, exauridas de forma física, espiritual, moral e econômica,
elas vão estar completamente caóticas. É o fim das nações. Eles vão atingir essas 4 áreas tão importantes ao ponto de que elas realmente se tornem um caos. Olha onde eles querem chegar. Aí ele vai dizer, nós iremos. Observa, nós iremos significa que eles estão por trás disso. Ele está assumindo, nós iremos então libertar os niilistas e os ateus. Aí eu preciso fazer uma observação aqui. O que é o niilismo e os ateus que eles querem libertar? O que ele está dizendo é que eles vão dar liberdade, eles vão apoiar, eles vão fomentar movimentos niilistas e ateístas. O que é o niilismo? A palavra niilismo vem de nihil, uma palavra de origem latina que significa nada. Então, o nada, o vazio, significa isso. A vida, a existência, ela não tem uma razão, ela não tem uma origem espiritual, nem moral, e muito menos uma causa. Nós não caminhamos para um fim moral, uma causa moral. Não são esses valores que vão guiar a vida de um niilista. O niilismo é uma filosofia de vida que não acredita que a vida tenha alguma causa moral, alguma razão moral de ser, de existir. O mundo não caminha para um fim moral, não há um fim moral que conduza à vida, nem espiritual, de forma que fica este vazio. Então ele vive esse vazio. O que importa para ele é simplesmente a existência da forma como cada um interpreta. Há um vazio moral e um vazio espiritual. O ateu, todo mundo sabe, é aquele que não crê em Deus. Logo, se ele não crê em Deus, ele também não vai se pautar por valores morais cristãos, nem religiosos, nem espirituais. O ateu também não conduz a sua vida para um fim último espiritual, para algo da metafísica, da transcendência, de eternidade, céu, salvação. Não, nada disso. Então, ele está dizendo que essas ideologias, essas pessoas, esses movimentos que se pautam apenas pela existência, eles serão liberados, eles serão apoiados. O mundo será guiado por um vazio, por um caos, na verdade, por um nada moral, um nada espiritual, niilistas e ateus. Aí você vai entender por que disso. Olha aqui, ele vai dizer, nós então iremos liberar os niilistas e os ateus, e então iremos provocar, olha só, iremos provocar um formidável cataclismo. O que é um cataclismo? É uma destruição. Então, iremos provocar um cataclismo social em que, em todo o seu horror, mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de selvageria e agitação sangrenta. Olha que curioso e aparentemente contraditório. Quer dizer que ele está dizendo que o ateísmo absoluto ele é a origem de selvageria e agitação sangrenta? Sim, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que eles então irão liberar, irão apoiar os niilistas e os ateus. E ele está dizendo que esses movimentos irão provocar um cataclismo, uma destruição social. Sim, ele está dizendo tudo isso. Aí você me pergunta, então peraí, como é que eles liberam, apoiam movimentos que vão provocar uma selvageria, uma agitação sangrenta, um cataclismo, uma destruição, e eles querem mostrar ao mundo, sabe, as consequências de um ateísmo que eles mesmos liberaram? Sim, eles precisam do caos. E aí você vai olhar para o mundo hoje e vai observar o vazio moral, o vazio espiritual, que os valores morais estão sendo atacados frontalmente. E você vai então entender que nada é por acaso, tudo está sendo provocado. Os movimentos que hoje têm tido apoio são os movimentos, exatamente, os movimentos ateístas e niilistas, os que vivem de um vazio moral ou espiritual. Você vai entender o porquê disso. Vamos lá. Então, por todo lado, os cidadãos, obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, pausa. Observe que, primeiro ele diz, eles irão liberar esses movimentos ateístas e niilistas. Quando você olha para os movimentos revolucionários que estão aí, lutando contra a família, acusando o cristianismo de ser homofóbico, de ser discriminatório, de ser intolerante, que estão aí invadindo igrejas, esses movimentos revolucionários que estão sempre atacando a família, festejando
sabe, a celebração daquela situação, sabe, de matar criança no ventre da mãe, que eu não posso falar o nome aqui, movimentos que festejam o assassinato de crianças, que criminalizam o homem só por ele ser homem, que criminalizam o hétero por ser hétero, esses movimentos que estão sempre se voltando contra os valores cristãos. Observou que esses movimentos eles têm uma raiz ateísta ou nihilista. Eles não se pautam por valores morais. Mas ele está dizendo aqui que, olha só, por todos os lados, os cidadãos serão obrigados a se defender contra essas minorias revolucionárias. É ou não é o que está acontecendo hoje no mundo? Eles liberam esses movimentos, essas ideologias, eles financiam, e aí o que eles estão dizendo é que no futuro os cidadãos de bem, os cidadãos serão obrigados a se defender contra os ataques dessas minorias. E você está vendo exatamente isso acontecer hoje. Aí olha o que ele vai dizer aqui. Então os cidadãos irão exterminar esses destruidores da civilização. É ele quem está dizendo que esses revolucionários são destruidores da civilização. Isso não é novidade para ninguém. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão, a partir desse momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar esta adoração. Percebe que ele deixou muito claro aqui que esses conflitos serão provocados, que haverá um apoio ao niilismo e ao ateísmo. A multidão ficará desiludida com o cristianismo, porque é o que está acontecendo hoje. Basta ser cristão para ser visto como um discriminador, como um intolerante, que hoje você pode fazer de tudo menos defender valores cristãos. Percebe que isso tudo está acontecendo e está sendo provocado e está acontecendo exatamente o que ele está dizendo aqui? E ele diz que a partir desse momento, a sociedade, os povos, as nações, ele está dizendo assim, os espíritos ficarão a partir desse momento sem compasso ou direção. É o que está acontecendo com a sociedade, sem direção, sem compasso, sem rumo, sem saber em quem acreditar, depressivos, desiludidos, dependentes de remédios, dependentes de psicólogos, psiquiatras. Observe o que está acontecendo e tudo isso é provocado. E eu venho avisando isso aqui há muito tempo. O que ele está dizendo? O caos moral, o caos espiritual. E aí ele completa dizendo, essas pessoas estarão ansiosas por um ideal, mas sem saber para onde direcionar a adoração. O caos espiritual leva a pessoa a buscar por um ser para adorar, aonde ele possa colocar as suas esperanças espirituais, a quem possa socorrê-lo espiritualmente. É isso que ele está dizendo. A sociedade ela vai estar ansiosa, sabe, por uma resposta, por um socorro espiritual, mas eles não saberão para onde direcionar esta adoração. E aí eles vão trazer essa solução. Veja como. Essa multidão, ele está dizendo, essas pessoas irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazido finalmente aos olhos do público. Gente, olha a gravidade disso. Você viu que em todo o contexto da história da humanidade, eles vão gerando os conflitos, as oposições, para chegar a um caos de ordem moral, física, econômica e espiritual. E quando as pessoas estiverem nessa vida caóticas, depressivas, buscando a quem adorar, mas sem saber onde buscar essa adoração, então essas pessoas irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Então o mundo receberá a resposta, o mundo terá quem adorar, o mundo terá a quem se dobrar. A quem? A luz verdadeira de Lúcifer. É para esse fim que eles estão conduzindo a humanidade. Agora veja bem, esta manifestação será resultado de um movimento reacionário, ou seja, uma reação geral no qual se seguirá a destruição da cristandade. Olha aqui, destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. E aí, você está entendendo onde eles vão chegar? Ele está dizendo que depois de tudo isso, dessa manifestação que será
na verdade, uma manifestação por causa de uma reação, de um clamor da sociedade em busca de uma luz, ele vai dizer que vai se seguir. O resultado disso, logo após, vai ser o quê? A destruição da cristandade e do ateísmo. E aí você me pergunta, por que eles irão destruir os ateus? Simplesmente por uma coisa. Porque Lúcifer é um ser espiritual. A besta do Apocalipse é um ser espiritual. E, obviamente, se Lúcifer é um ser espiritual, você precisa acreditar. O mundo não vai ter espaço nem para cristãos que não aceitam e nem para ateus que também não aceitam. Lúcifer terá que ser adorado, Lúcifer terá que ser reconhecido, Lúcifer terá que ser reverenciado. E aí, Lúcifer será o socorro das nações. Não caberá nesse mundo espaço para cristãos e nem para ateus. É isso que ele está dizendo. Por isso você viu o tempo inteiro, o cristianismo, ele terá que ser extinto. Espero que esse vídeo te ajude, te aconselho, vá lá na minha série sobre luciferianismo, ONU e humanismo, que vai te ajudar a entender um pouco mais. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos, que Deus te desperte para a realidade desse plano diabólico maligno que está tomando conta e que está, na verdade, conduzindo a humanidade. Deus abençoe a todos.